Bom, hoje vamos falar da fisiologia do sistema reprodutor feminino, né? Nesse vídeo, particularmente, falaremos do ovário e tubo uterino. Bom, o sistema reprodutor feminino ele é constituído basicamente das seguintes partes: o ovário, a tuba uterina, o útero, a vagina e a genitália externa. Não está bem evidente nessa imagem. Esse sistema tem como finalidade básica a reprodução, né, onde serão produzidos os gametas femininos e o óvulo, então, será fertilizado pelo espermatozoide, o gameta masculino, dentro da tuba uterina. Essa fertilização dará origem a um embrião, que será, então, desenvolvido no útero, né, mostrado aqui na imagem, né, e depois ele garantirá o trabalho de parto, né, para que haja o nascimento, então, da criança. Então, vamos falar do ovário. O ovário ele tem a sua superfície revestida por um epitélio cúbico simples ou pavimentoso simples, dependendo do lugar onde estamos olhando. Havendo ainda possibilidade de, em algumas porções do ovário, nós não encontrarmos o epitélio sobre o revestimento em função da presença de um conjuntivo formando um ligamento de sustentação desse ovário. Logo abaixo desse epitélio, nós temos uma túnica albugínea, tecido conjuntivo mais denso, né? E depois nós temos uma região denominada córtex, que é onde ficam os folículos ovarianos, em vários estágios diferentes de desenvolvimento, e uma região denominada medula, que é onde nós encontramos os vasos sanguíneos principais, né, que vão então trazer nutrientes e levar hormônios produzidos por esse ovário. Ao observarmos a região do córtex ovariano, nós podemos observar folículos ovarianos em vários estágios diferentes de desenvolvimento. Esses folículos são classificados em primordiais, primários, secundários ou folículos maduros ou de Graafi. Então, nós vamos encontrar, né, nessa região cortical, ou dessa área aqui, esses folículos em estágios diferentes, primordiais, primários, secundários, folículo maduro. Então, esses são os 4 tipos de folículo. O primordial, ele é um folículo que é abundante durante o nascimento, um folículo pequeno, né? E depois, à medida que as ovulações vão acontecendo, esses folículos vão se transformando, vão amadurecendo, se transformando em outros folículos, né? E com o passar dos anos, seu número, então, vai diminuindo, né? O folículo primário, que nesse estágio já aparece a zona pelúcida ao redor do ovócito, depois vamos observar na imagem maior, né? E já começa a haver uma separação do ovócito, né? Essa zona pelúcida, então, separando o ovócito das células foliculares, né? Já no folículo secundário, aparece o antro, uma cavidade preenchida por um líquido, o líquido folicular, e já começa a aparecer ao redor do ovócito a corona radiata, né? Já começa a aparecer ao redor dele a corona radiata, uma camada de células da granulosa que vão servir como protetores, né, do ovócito. E o folículo maduro, o folículo de Graafi, né, ele estaria aquele folículo que está já pronto para ovulação, em que o ovócito e corona radiata está presa às células foliculares através de um grupo de células denominadas cúmulos óvulos. Então, essas células formam esse ponto de fixação do ovócito com as células foliculares. Então,
nesse caso aqui, chegamos então aos folículos primários. Então, os folículos primários são o estágio mais evoluído do folículo primordial. Então, o folículo primordial evolui para o folículo primário e ele pode ser inicialmente um folículo primário unilaminar, onde nós observamos uma única camada de células ao redor do ovócito, ou depois esse folículo primário unilaminar evolui ainda mais e se transforma, então, no folículo primário multilaminar, onde nós vamos observar duas ou mais camadas de células ao redor do ovócito, gerando, assim, um desenvolvimento maior. Como nós podemos observar na figura aqui ao lado, novamente, é o folículo primário unilaminar e folículo primário multilaminar, duas camadas, e esse aqui já com várias camadas de células ao redor do ovócito. Então, a gente observa que o folículo ele vai se desenvolvendo, vai aumentando de tamanho, inclusive o próprio ovócito aumenta de tamanho, comparado com o folículo primordial. Olha como ele era pequeno e olha o tamanho que ele já está aqui. E o folículo como um todo também aumenta de tamanho. Esses folículos primordiais vão, em próxima etapa de desenvolvimento, se transformar nos folículos secundários. Bom, o folículo primário multilaminar, então, se desenvolve ainda mais e começa a aparecer no seu interior uma cavidade denominada antro. Essa cavidade vai sendo preenchida por líquido folicular, e esse antro vai ficando, então, cada vez maior. Então, nessa primeira imagem, a gente vê que o antro está começando a surgir, e nessa aqui nós já visualizamos um antro já mais desenvolvido, já preenchido por líquido folicular. Ainda, vale ressaltar que, ao redor do ovócito, fica no folículo secundário mais evidente a zona pelúcida, que começou a aparecer no folículo primário, certo? Mas ela ainda era fininha, delgada no folículo primário, e ela agora fica mais bem evidente, mais desenvolvida, nessa fase. Além disso, começa a surgir também aqui a corona radiata, que é esse grupo de células que estão se direcionando ao redor do ovócito, e que no momento da ovulação essas células saem junto com o ovócito, no momento da ovulação, certo? Também conseguimos distinguir melhor nessa fase, as células da camada granulosa e as células da teca, que nessa outra imagem aqui nós conseguimos observar o antro folicular, as células da granulosa, as células da teca interna e as células da teca externa. Então, a teca, essa região aqui já dá para ser subdividida em duas partes, a teca interna e a teca externa. Então, já dá para a gente visualizar isso, num aumento maior a nível de microscopia óptica. Tá? Então, as células da granulosa, que tem por finalidade a produção de hormônio, as células da teca interna, que também participam na produção de hormônios, e a célula da teca externa, que faz meio que um elo de ligação entre o folículo e o tecido conjuntivo anexo ao folículo. Partindo do estágio de folículo secundário, então de cerca de 20 folículos secundários que chegam ao estágio de folículos secundários, apenas um desses folículos evolui para o estágio de folículo maduro. Então, aqui nós estamos observando um folículo secundário, observamos o antro ao redor aqui do folículo. Aí esse folículo, então, ele cresce e se transforma, então, no folículo maduro. Então, o antro fica bastante desenvolvido,
as células da granulosa já bem afastadas, a corona radiata já bem desenvolvida ao redor do ovócito, né? E temos esse pé, né, esse pedúnculo de fixação do ovócito às células da granulosa, que nós chamamos de cúmulos óvulos, né? Que está em detalhe aqui nessa imagem em destaque, né? Então, aqui é o cúmulos óvulos, né? Que mantém, então, essa ligação da corona radiata com as células da granulosa. Observe aqui já a zona pelúcida completamente desenvolvida, né? E a corona radiata ao redor do ovócito, né? O espermatozoide, para fertilizar o óvulo, precisará penetrar através desse grupo de células da corona radiata. Então, ele vai produzir enzimas que vão permitir a sua penetração nesse espaço. Apenas um folículo desse é liberado no ciclo reprodutivo feminino. Ocasionalmente, podem acontecer 2 folículos, né? E caso os 2 folículos sejam liberados, 2 folículos cheguem ao estágio madurífero, aconteça a ovulação, né? Esses óvulos poderão ser fertilizados, e aí nós teremos o caso do que nós chamamos de gêmeos fraternos, né? São gêmeos que não são idênticos, normalmente, inclusive, até sexos diferentes eles apresentam, né? Então, nessa imagem, né, difícil de ser obtida, né? Observamos aqui o momento exato da liberação, né, do rompimento do folículo com a liberação do ovócito, né, que acontece por volta do 14º dia do ciclo menstrual, né? E esse processo acontece em função da liberação de um pico de produção de hormônio folículo estimulante e de hormônio luteinizante, que vão, então, fazer com que haja o desenvolvimento final do folículo e o seu consequente rompimento para a liberação do ovócito. Esse ovócito, após ser liberado, ele vai ser captado pela tuba uterina, né, e ficará viável aí em torno de 24 horas para ser fertilizado, né? Passado esse prazo de pouco mais de 24 horas, se não houver a fertilização pelo espermatozoide, esse ovócito, então, vai degenerar e ser reabsorvido. Uma vez liberado o ovócito, né, a parte restante do folículo vai se transformar no que nós chamamos de corpo lúteo, né? E esse corpo lúteo, então, vai se desenvolver dentro do ovário e vai também ser responsável pela produção hormonal. Bom, nessa imagem nós podemos observar o corpo lúteo, por isso o nome de corpo lúteo, ou corpo amarelo, em função da sua cor, a nível de macroscópico, né? Então aqui nós temos o corpo lúteo anexo ao ovário, né? E esse corpo lúteo então se desenvolve grandemente, como podemos observar aqui na imagem, né, de um corpo lúteo a nível de microscopia óptica, né? Comparado com o tamanho dos folículos, ela é bem maior do que os folículos antes da ovulação, né? E esse corpo lúteo, então, ele é um grande produtor de hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, além de relaxina e inibina, né? Esse corpo lúteo ele vai produzir hormônio durante os primeiros dias após a ovulação, né? Até o 14º dia após o final da segunda semana, né, após a ovulação, e caso aconteça a nidação, seria a implantação do embrião, esse corpo lúteo, então, vai continuar produzindo hormônios até que a placenta assuma esse papel de produção de hormônio. Caso não aconteça, esse corpo lúteo, então, ele é reabsorvido, ele atrofia, certo? Vai parando de produzir os seus hormônios, né?
e ele se transforma no que nós chamamos de corpo albicans, que pode ser observado aqui nessa imagem, essa regiãozinha branca aqui no ovário. Nesse slide, nós observamos outras imagens do corpo lúteo. Então, está aqui o corpo lúteo em destaque, né? Certo? E um aumento um pouco maior, nós conseguimos ver que, além das células, né, que formam o corpo lúteo propriamente dito, nós temos uma certa camada de tecido conjuntivo, né, que invade meio que o centro do corpo lúteo, que é por onde vão vir, né, nutrientes, etc., para as células foliculares, né, do corpo lúteo, que vão, agora, aquelas células da granulosa crescem de tamanho e começam a produzir estrogênio e progesterona numa quantidade maior. Passado, então, o prazo, né, de cerca de 14 dias, caso não aconteça a nidação, que seria a implantação do embrião, esse corpo lúteo, então, começa a atrofiar. A atrofia do corpo lúteo vai dar origem ao corpo albicans. Então, essa estrutura está delimitada aqui na imagem, clarinha, né, aqui nessa foto e nessa outra aqui também, né, são dois corpos albicans, né, em que seria como que uma cicatriz provocada pela degradação do corpo lúteo, né? Então, é tecido conjuntivo mais fibroso, que fica aí nesse espaço, ocupando aí esse espaço no ovário, né? Constituindo, então, o corpo álbico, né? A cada ciclo ovariano, apenas um dos ovários produzem e liberam o ovócito, né, maduro, certo? E o outro fica como que em descanso. No mês seguinte, aquele que estava descansando volta a produzir, e o outro que estava ativo no mês anterior, no ciclo anterior, ele que vai passar a ficar em repouso, né? Se recuperando da ovulação anterior. Simultaneamente à formação do corpo lúteo, né, aqueles folículos que chegaram ao estágio de folículo secundário e não se transformaram em folículos maduros, folículos de Graafi, eles entram em atresia, né? Então, aqui nessa imagem nós temos dois folículos em atresia, que seria a degeneração desses folículos secundários, uma vez que eles não se transformaram em folículos maduros, e aí eles atrofiam para abrir espaço para novos folículos chegarem ao estágio de folículo secundário e poderem escolher o melhor deles para ser o folículo maduro. Nessa próxima imagem, nós temos aqui, ó, mais detalhado, né, essa atresia do folículo. Observe que como se as células da granulosa fossem se soltando, se despedaçando, se desmanchando, né? E aí a gente vê, então, a gente visualiza esse estágio de atresia, como que a degeneração desse folículo. Bom, saindo do ovário, o ovócito, então, é captado pela tuba uterina. Então, a tuba uterina tem a finalidade de conduzir o ovócito em direção ao útero e também de trazer o espermatozoide, né, ou de servir de caminho, né, de rota por onde o espermatozoide vai se encontrar com o ovócito. Ela é dividida em 4 regiões, né? A região do infundíbulo, que é onde temos as fímbrias, a região da ampola, que é o local que normalmente acontece a fertilização, a região do istmo, essa região mais proximal ao útero, e a região intramural, que seria a parte por onde ele atravessa por dentro da parede uterina, né? A sua mucosa é constituída por células colunares ciliadas e não ciliadas. A sua camada muscular constituída por 2 camadas de músculo liso, sendo que nas porções mais distais, né, da região do infundíbulo, por exemplo, a camada muscular é bem delgada, bem fina, para dar maior flexibilidade a essa tuba, né? E à medida que vai se aproximando do útero, essa camada vai ficando mais espessa, como podemos ver aqui na região do istmo e na região intramural,
que está detalhada nessa imagem, né? Ao redor da tuba uterina, nós temos ainda uma camada serosa, né? Uma camada de tecido conjuntivo revestido por tecido epitelial, certo? Pavimentoso simples, certo? E podendo ter regiões onde não há esse epitélio, formando uma camada adventícia. Então, nessas imagens, nós podemos observar a tuba uterina, né? A região do infundíbulo, onde a camada muscular é inicialmente delgada, né? E quanto mais perto das fibras, mais fina essa camada fica. Na região do istmo, onde a camada já é mais bem desenvolvida, né? E nesse canto aqui um detalhe, né? das dobras, né, das fímbrias dentro da região do istmo, né, mostrando um epitélio colunar simples, variando de célula com células ciliadas e não ciliadas, parelhadas entre si, certo? As células ciliadas têm por finalidade a movimentação do óvulo dentro da tuba uterina. E as não ciliadas são células secretoras que acabam produzindo, né, uma secreção da própria tuba uterina que ajuda, né, no seu funcionamento. Então, ampliando, né, a região das fímbrias, nós conseguimos ver o epitélio colunar simples ciliado, logo abaixo dele um tecido conjuntivo frouxo e uma camada de músculo, né, que está aqui um pouco mais ampliada. Depois dessa camada de músculo, certo? Mais externamente, ó, aqui nós temos uma camada circular e outra longitudinal de músculo, e mais externamente uma camada delgada de tecido conjuntivo, que pode ser revestido por tecido epitelial pavimentoso simples, constituindo uma túnica serosa, ou pode estar apenas com tecido conjuntivo e aí formar, então, uma túnica adventícia, né? Nessa região aqui, por exemplo, onde temos um ligamento, nós não temos o revestimento de tecido epitelial. Já nessa parte aqui, nós vamos conseguir observar o revestimento por tecido epitelial na tuba uterina.